Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Já já a gente volta. Eu espero que em agosto a gente comece, quem sabe, a voltar para a escola, a se ver, e aí vamos retornar um pouquinho às nossas atividades. Mas enquanto esse dia não chega, vamos continuar com nossas revisões. Primeira Guerra Mundial, ou como era chamada, né, até então, a Grande Guerra, uma guerra de proporções internacionais, nunca antes vista na história. Pois é, essa primeira imagem eu queria começar mostrando que a guerra teve tantas consequências, né, e assim como também a segunda, a Guerra do Vietnã, todos esses grandes conflitos, que a sétima arte não passa despercebido. Então a gente tem aqui algumas cenas e algumas imagens, pouquíssimas, de filmes que retratam esse conflito, né? O mais recente, essa aqui é A Última Jornada, um filme que fala, que ganhou o Oscar e tal, né? É ambientado e todo no período da Primeira Guerra Mundial. E aí, ó, outros filmes também em outras épocas. Pelotão de Elite, The Blue Max, é um filme que fala sobre a aviação da Primeira Guerra também, né? Lembram que tem uma figura interessantíssima chamada de Barão Vermelho Richthofen, que é um cara que a gente pode dar uma lida depois na história dele, uma história muito curta, né? Mas a gente deixa para outro dia. Terreno Proibido, e tem até nosso querido Charlie Chaplin. Eu gosto muito dos filmes dele. Traz um humor, né, misturado com crítica, tem um olhar muito interessante sobre o seu tempo. E ele tem esse filme, né, sobre a Primeira Guerra, e o filme sobre a Segunda Guerra. Na verdade é o Grande Ditador, né, que ele faz uma paródia aí de Hitler. Muito bem, o tema é a Guerra Mundial. E aí a gente vai ver um pouquinho, né? Esse é um primeiro vídeo, uma primeira parte, a gente vai dar uma sequência depois, para não ficar muito longo, porque o assunto é grande. E aí? Né? Quais os antecedentes da guerra? O que é que acontecia antes? O que é que aconteceu antes da guerra? Então a gente precisa analisar em história, a gente tem que analisar todo o contexto, né? O que antes, o fato histórico, as consequências que ele vai trazer, assim que a gente estuda. Então vamos lá. A gente sabe que na Europa, o período entre 1871 e 1914, a partir daí começa o conflito mesmo. Mas antes, nesse período, a Europa vivia um período conhecido como a Belle Époque, né? A Bela Época. Tinha, vamos dizer assim, uma dominação francesa muito forte, os costumes franceses, o modo de vida francês, né? Na verdade, a Europa vivia uma situação de estabilidade, uma situação de otimismo. A gente começa aqui, ainda é século XIX, né? Sai do século XVIII, o iluminismo, a Revolução Industrial, todas essas mudanças científicas e tecnológicas, né? Cada vez mais o desenvolvimento da burguesia, enfim, todo esse contexto, né, nesse período, era um contexto de uma paz, de uma relativa paz e estabilidade e otimismo das pessoas, né? Então a galera, poxa, daqui para frente vai ser só melhorar, todo mundo vai poder ter as suas coisas e tal. Enfim, cada país, cada império vivendo o seu bom momento de paz e estabilidade, sem, né? Se a gente olhar para trás, a gente vê que a Europa, Idade Medieval, período moderno, se envolve em muitas guerras, muitos conflitos naquela época. Esse é um período que não vai ter isso. Pelo menos é um período impulsionado aí pela Revolução Industrial. E aí a gente vai ter o surgimento do automóvel, né? A aviação se desenvolvendo, o telefone se desenvolvendo. O que mais tem aí? O cinema também como um recurso cultural, né, de diversão. O telégrafo sem fio, que é muito interessante. E aí tem
Morse, né, o código Morse, um telégrafo, enfim, né, um momento de graça e de estabilidade na Europa e no mundo, vamos colocar dessa forma, né? As transações comerciais acontecendo e tal, todo mundo enriquecendo, os países, as potências se firmando, muito bem. Acontece que esse período foi chamado de Belle Époque, a Bela Época. Então, ó, são as imagenzinhas para a gente visualizar aí, né? Isso também vai se refletir em todo mundo, aqui no Brasil também, galera. Então, ó, pessoal aí caminhando nas lojas, né, o shopping da época, olhando os vestidos, modelitos, a galera desfilando aí com os carros, os possantes da época, as Ferraris, né, o Ford T aí em grande expansão e outras máquinas, já tinha Bugatti, né, tinha vários automóveis aí, o telefone no seu modelo mais atual e recente da época, né, uma graça no design, na tecnologia, né, as pessoas se comunicando, tá, interessantíssimo. E o telégrafo ali em cima, né, telégrafo sem fio, vê que massa. A galera podia mandar mensagens em distâncias grandes, tá, sem fio aí, código Morse. Muito bom, as imagens para a gente só ter uma ideia. E aí, outras características desse período também são importantes a gente perceber. Isso aí, tudo vai ser situações anteriores à Primeira Guerra e a gente vai entender, né, os conflitos mais para frente. Então a gente tinha um clima de euforia e paz na Europa, uma paz interna, uma tranquilidade. Segunda coisa, vai haver também um aumento das tensões entre os países da Europa, as potências da Europa. Que motivos são esses para aumentar isso aí, né? Apesar dessa estabilidade, né, a galera não parava de trabalhar, não parava de querer crescer os seus domínios. Lembra que a gente está também num período de imperialismo e neocolonialismo, né? Você tem essas duas coisas, a gente vai ver um pouquinho. Então, disputa por fontes de energia e matéria-prima. A Europa, ela não tem condição de bancar tudo com a Revolução Industrial, energia, matéria-prima. Ela vai buscar em outros lugares. E a gente vai ver que isso aí vai ser, principalmente nesse momento, África e Ásia. Disputa por mercados consumidores de seus produtos industrializados. Então a gente tem um centro industrial pujante, né, desenvolvendo, produzindo coisas, produzindo tantas coisas que essa produção vai precisar de um mercado consumidor, né, para escoar essa produção. Então você vai ter também Brasil, você vai ter os países periféricos aí, né? A gente tem Brasil, a África, a própria Ásia também. Então, as grandes potências europeias olhando esse cenário também. Isso trouxe tensões, né? Porque vai ter uma disputa entre as potências. Outra coisa, disputa em investimentos de capitais. Vê que interessante, né? Alguns dessas potências tinham capital excedente. A galera vai investir aonde, caramba? Então, existiam na Europa esses países com esse excedente de capital. Então começaram a investir a África e a Ásia, né? É o neocolonialismo. Não é investir para melhorar a vida dos africanos, não. Para estruturar empresas lá, né, que seriam suas filiais. Muito bem. Outra coisa, vai haver um desenvolvimento tecnológico e científico, né? Isso já vem desde a Revolução Industrial, primeira, segunda fase da Revolução, e isso tende a aumentar e a continuar, né? A busca por novas tecnologias, o investimento na ciência e por aí vai. Crescimento da indústria bélica. As principais potências europeias estavam em plena corrida armamentista. Então, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico também visava para cada uma dessas potências. Então, você tem aí tanto a Alemanha quanto a
França, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, enfim, todos eles preocupadinhos em aumentar o seu poder bélico, né? A galera não queria nem saber. Vamos nos organizar. A gente tem a impressão que parecia que a turma já estava achando que ia ter alguma confusão mais na frente, né? Então, vamos lá. Clima de euforia, aumento das tensões por causa dessas questões econômicas aí, né? Disputa de fonte de energia, mercado, investimento, desenvolvimento científico e tecnológico e o crescimento da indústria bélica. Então havia esse pensamento, não, se meu vizinho sabe que eu tenho uma força bélica, ele não vai fazer nada comigo. Sai o telefone. Ele não vai fazer nada comigo, certo? Ele vai me respeitar e eu vou poder ficar aqui, ó. Vou poder ficar aqui, deixa eu botar aqui para não atrapalhar, né? Tranquilo. Então essa era a situação antes da guerra, tudo isso antes da guerra. Vamos lá. Olha aqui as imagens. Pô, a galera fazendo arma, caramba. Ó, interessante, né? Quem mais trabalhava nesse tipo de indústria eram as mulheres. As mulheres mandavam ver, ó. A senhorinha aqui, ó, tão torpedo aqui, ó, fazendo. Uma moça se exibindo com uma metralhadora, munição aqui embaixo, muitas pistolas, né, tanques de guerra. Então, o desenvolvimento tecnológico e científico, ele nesse momento, ele vai ter um viés bélico muito forte, tá? Vamos mais para frente. Ok. Ao mesmo tempo que essa galera se modernizava, né, e modernizava os seus exércitos, essas potências vão aos poucos firmar acordos, né, vai buscar aí seus parceiros. E essa movimentação de busca por acordos e alianças foi chamado de política das alianças. E aí a gente vai ter basicamente dois blocos, como a gente já sabe. Em 1882 formou-se a Tríplice Aliança. Quem era a galera da Tríplice Aliança? Uma turma boa: Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Essa galera aí. E a partir de 1893 vai ser constituída a Tríplice Entente, uma outra galera para fazer frente a essa primeira turma aí: Inglaterra, França e Rússia. Lembrando que depois a Rússia sai do esquema para fazer a sua revolução e o Império Turco-Otomano entra aí também. Beleza? Então essas daí. Olha aí, ó. Esse período era chamado de a Paz Armada. Que massa, ó. Causas e contextos do imperialismo e do neocolonialismo, como a gente falou um pouquinho. Ó, a Alemanha brigava com a Inglaterra pelo mercado consumidor. A Alemanha e Itália brigavam com a Inglaterra e França no neocolonialismo e a questão da África. A Alemanha brigava com a França pela Alsácia e Lorena, a região que pertencia aí também ao antigo Império Russo, aquela região ali dos Balcãs. E a Áustria-Hungria rivalizava com a Rússia pela região eslava, que é uma região também de disputa deles. Tudo isso aí vai formar os dois bloquinhos que a gente falou. Do lado de cá tem uma imagem também para a gente entender, né, que a galera não brincava em serviço. A África estava toda repartida por essas potências europeias, né? Então a galera chegava nesses lugares e dominava, né? Tanto que, por exemplo, tem países africanos hoje que falam português, que falam inglês, que falam francês, além da língua do dialeto africano, né? Tal era a presença desses países, né? Na África do Sul, aqui embaixo, vermelhinho, ó, onde Mandela lá fez o apartheid e tal, era tudo inglês, tudo inglês, né? Então, uma chargezinha da galera repartindo a África como quem reparte uma pizza, um bolo, e foi isso aí. Vamos lá. Então, mais uma visualizada nas alianças. Agora, olhando um mapinha aí, a gente tem uma noção geográfica, né, dessas alianças. Então, ó, mais acima, a gente pode até mais acima que o Império Russo, tá? Extensão territorial gigantesca, né, a Rússia e o Império, que fazia uma tríplice
uma tríplice entente com a Grã-Bretanha, e a França, tá aqui, Le Français, e aqui a gente tem a tríplice aliança, o Império Alemão, tão bonzinho, o Império Austro-Húngaro, beleza, e a Itália. Olha aí, essa mesma coisinha aqui, essa galera tava junto. E havia também, ó, o Império Russo ainda tinha uma ligação com a Sérvia, né? E esses países aqui, dessas regiões aqui, tinham uma influência muito... o Império Russo tinha uma influência muito grande com essa galera. Depois a gente vai ter o Turco Otomano, que entra na história também. Beleza? Aqui tem uma charge também bem interessante da Tríplice Aliança. Olha só. Uma galera, um carinha aqui representando a Alemanha, Germânia. Uma outra turma representando a Áustria, outro carinha aqui. E um cara representando a Itália. E depois a Itália sai um pouco e entra a Turquia. Aí tem uma charge aí interessante. Vamos ver mais. Tem isso. Bom, um outro fator que vai contribuir para aumentar essa rivalidade entre essas potências europeias foi o desenvolvimento do capitalismo. Isso mesmo, né? Até então e até hoje, né, o capitalismo ainda é um modelo na maioria dos países. E aí no século XX a economia capitalista está espalhada pela Europa. A economia mundial ela vai, nesse período, deixar de girar em torno da Inglaterra, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos torna-se potência mundial depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas já há um desvio, porque a Inglaterra era a grande potência, né? Foi lá onde foi a Revolução Industrial. Era lá, tinha uma marinha mais forte, então era a Inglaterra, o centro das atenções. Tá? E até o entorno tá interessante, mas é isso mesmo. Outros países industrializados entraram na briga aí para fazer frente à Inglaterra ou à Grã-Bretanha, principalmente a Alemanha, cara. A Alemanha se organiza internamente, né? Tem um capitalismo muito forte, tão forte que, com relação à economia, ela vai fazer frente aos banqueiros ingleses. Porque ele vai dizer aqui, ó, muitas vezes as taxas para empréstimos na Alemanha tinham mais vantagem do que as dos bancos britânicos. É interessante isso aí. Então a Alemanha se fortalece muito nesse período com relação à sua economia, né? E essa economia fazia aquele investimento interno na sua indústria bélica. Outro fator importante, um fator de tensão também, vai ser esse investimento que a Alemanha vai fazer na sua indústria naval. Tá? Os alemães passaram a ter, primeiro eram os ingleses, né? Tinha uma indústria naval muito forte, uma marinha forte, mas velhos alemães passam a ter uma indústria naval muito forte, de arrepiar os ingleses. E a gente vai ter aqui, ó, para a gente visualizar, né, a marinha do Império Alemão. Os caras fizeram submarinos, tá? Modelos aí de submarino que já começaram a ser usados na Primeira Guerra. Tudo isso já foi na Primeira Guerra, né? Um avanço tecnológico massa. E os navios também, navios de guerra, fragata e navios de bombardeio e cruzadores, enfim, a galera mandou ver. Essa tecnologia foi tão importante, mudou tanto o curso da história. Apesar disso, ainda bem, né, os alemães não conseguiram vencer, mesmo porque no finzinho os Estados Unidos também dão ajuda, mas esse modelo de embarcação de guerra foi copiado por muitos países, né? Foi copiado por muitos países. Então, a gente encerra por aqui a nossa primeira parte, chegando até essa organização dos dois blocos, da Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A partir daí, o caldo vai engrossar e a confusão vai estar feita, certo? A gente vai ver mais um pouquinho na nossa próxima aula. Tchau, galera, um abraço,
Não deixem de assistir as aulas do Educa PE, como eu já falo, não é mesmo que não seja exatamente aquilo que a gente está fazendo revisão, mas são assuntos do terceiro ano. O Enem já vai estar por aí. Então, galera, não desanima não. Vamos lá, vamos em frente. Vamos seguir que vai dar. Se não der esse ano, vai dar no próximo. E a gente segue com sangue nos olhos, como diz, né? Com aquela vontade. Não desanima não, pessoal. Um abraço. Estou com muita saudade de todo mundo. Um abração daqui do professor. Tchauzinho e a gente se vê.